Fala concurseiro, fala concurseira. Agora, efetivamente, vamos dar início aqui à Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Para isso, primeiramente, eu preciso explicar para os senhores e para as senhoras que a Lei de Drogas, ela possui uma divisão de blocos. Como assim? Primeiramente, a gente vai tratar de um bloco de generalidades, onde vai tratar ali sobre prevenção, sobre risco, sobre reinserção social da pessoa que é ou usuário ou dependente de drogas. Vai falar de um sistema nacional de políticas públicas sobre drogas, que ele tem a obrigação ali de coordenar, de integrar, de fazer com que os entes, União, Estado, DF, municípios, funcionem em conjunto ali para fazer com que essas prevenções sejam efetivas e o número de dependentes e usuários possam reduzir. Então, a Lei de Drogas em si vai ser dividida nesses dois blocos e as nossas aulas vão ser pautadas nesses dois blocos. Primeiramente, tratando aí sobre as generalidades. Já adianto para todos que estão estudando aí para as carreiras policiais no geral, que essa primeira parte ela é um pouco mais chata, ela é um pouco mais teórica e a incidência delas é menor do que o segundo bloco, que é tratando dos crimes, das penas e dos procedimentos, propriamente dito. Porém, cai em prova. E se cair na tua prova, tu tem que estar preparado. Então, a minha dica é, mesmo que não tenha tanta incidência, vamos bater comigo aqui e depois, quando você estiver aí sozinho, faça a leitura de todos os artigos dessa parte geral para você ter ciência do que pode cair na sua prova. Eu vou dando a ênfase aqui naquilo que é mais importante para você não perder tanto tempo, beleza? Então, bora junto, PDF na tela aí. Então, pessoal, tratando sobre a Lei de Drogas, a gente precisa saber, primeiramente, o que se caracteriza como drogas. Então, se na sua prova aparecer para você o que é uma norma penal em branco, se perguntar efetivamente que os crimes tipificados na Lei de Drogas são considerados sim ou não uma norma penal em branco, você vai dizer que sim. Por que você vai dizer que sim? Porque o que é que acontece? Os crimes tipificados aqui, especificamente na Lei de Drogas, ele só fala drogas, ele não fala crack, ele não fala maconha, ele não fala êxtase, ou seja, ele não tipifica especificamente o que é uma droga, ele só diz que vai ser tráfico de drogas o quê? Você transportar, você trazer consigo, você vender, você expor à venda drogas, beleza? O que vai trazer essa tipificação de drogas é justamente uma portaria da Anvisa. Qual portaria é essa? A portaria 344 da Anvisa vai trazer para nós o que especificamente é tipificado como droga. E com isso, sim, vai poder haver aí a tipificação específica dos crimes de droga. Então, os crimes tipificados na Lei de Drogas são normas penais em branco, porque ele vai precisar de uma outra norma para concluir a tipificação do crime. E vai ser uma norma penal em branco heterogênea, por quê? Porque na hierarquia das leis, das normas, como é uma portaria, como é um ato administrativo ali, é uma portaria, é um ato administrativo, não vai estar na mesma hierarquia de uma lei, ok? Então, os crimes tipificados na Lei de Drogas são normas penais em branco de característica heterogênea, beleza? Então, voltando aqui para a tela, o que trata a Lei de Drogas? Primeiramente, a Lei de Drogas vai tratar sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre as Drogas, que é justamente o SISNAD, ok? Vai também determinar o quê? Aquilo que eu já falei para vocês, vai determinar medidas de reinserção social de usuários e dependentes. Isso aqui, pessoal, é justamente a primeira parte da lei. O que vai tratar aqui, definir crimes, prescrever normas de repressão ao tráfico, é a segunda parte da lei, que é aquilo que eu falei que tem uma maior incidência em prova. Então, vamos nesse primeiro bloco, falando sobre o SISNAD e sobre as medidas de prevenção e reinserção social, beleza? Então, já falei para vocês aqui, ó, o que é tipificado como droga. Vai estar aqui, ó, consideram-se como drogas as substâncias e os produtos capazes o quê? De causar dependência. Aí você vai perguntar para mim, ué, mas a bebida alcoólica também causa dependência. E não é caracterizada como droga, justamente não é porque o parágrafo único do artigo 1º, ele vai especificar aqui para você, ó. Causar dependência, assim especificados aonde? Em lei
ou relacionados em lista atualizada por quem? Pelo Poder Executivo da União. Cuidado, pessoal, nessa ênfase aqui, porque às vezes cai questões trocando aqui, falando que poderá ser feito por meio de município, por meio de estado, e não, vai ser feito por quem? Exclusivamente pelo Poder Executivo da União. Beleza? Então você já sabe o que é droga e você já sabe o que é que vai tratar essa primeira parte aqui. Então, bora dar seguimento. Já com a questão aqui, ó, falei para vocês que foi cobrado em prova e tá aqui. O que define o conceito de drogas na lei antidrogas é considerado norma penal em branco? Você responderia sim ou não? Com o conhecimento que a gente já teve aqui, você é capaz de responder que tá certinho. Por quê? Por quê? Porque vai ser preciso saber o que é droga. E o que é droga está tipificado aonde? Em uma portaria da Anvisa, não especificamente na lei de drogas. Beleza? Dando seguimento aqui, a gente vai ver, ó, os crimes tipificados na lei de drogas são considerados norma penal em branco? Sim, pois o crime de tráfico de drogas seja tipificado, para que ele seja tipificado é necessário primeiramente definir o que caracteriza a droga. E nesse caso vai estar tipificado na portaria da Anvisa. E vai ser heterogênea porque a hierarquia é diferente da hierarquia das leis. Beleza? Tranquilidade total. Passamos adiante. Aqui a gente vai tratar sobre as proibições e as exceções que a lei de droga traz. Primeiramente, você sabe que é proibido transportar, vender, expor à venda qualquer tipo de droga que está tipificado lá. Mas existem algumas exceções que a lei traz. E está aqui, ó. Vamos lá ver. Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais substratos que possam ser extraídas ou produzidas. Aí agora existe a ressalva. Existe a ressalva. Ressalvada hipótese de autorização legal ou regulamentar. Essa é a primeira ressalva que a lei traz. Essa é uma situação, uma hipótese em que não vai ser proibido, ou seja, é uma das exceções. Então, hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece, olha só, bem como o que estabelece a Convenção de Viana das Nações Unidas. Sobre o quê? Sobre substâncias psicotrópicas a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico religioso. Ou seja, primeiro ele fala que existe uma exceção que é configurada aqui especificamente na autorização legal ou regulamentar, e a segunda hipótese é o que traz aqui, ó, a substância psicotrópica que pode ser utilizada estritamente em rituais religiosos, beleza? Existe também no parágrafo único aqui uma outra exceção, e eu vou trabalhar essa exceção mais para frente especificamente quando estiver falando do artigo dos artigos dos crimes propriamente dito, tá ok? Principalmente do artigo 28. Mas aqui o parágrafo único traz para nós a seguinte previsão, que a União, olha só, a União, cuidado com isso aqui que ele troca por estados e municípios, poderá autorizar o quê? O plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput, ou seja, justamente nesse artigo aqui. Mas olha só, é exclusivamente para fins o quê? Medicinais ou científicos. E tem que ser em local e prazo o quê? Pré-determinado, mediante fiscalização respeitadas as ressalvas, as ressalvas daqui, supramencionadas. Beleza? Então, você sabe que a União, ela vai poder autorizar tanto o plantio como a cultura e colheita de vegetais referidos para quê? Especificamente para fins medicinais e científicos. Então, existe jurisprudências nesse sentido, que o indivíduo ele vai poder semear, culturar ali, fazer o cultivo ali da planta e a colheita para quê? Para fins medicinais e científicos, para estudo, beleza? Inclusive, há também jurisprudência no sentido de importar essas sementes aqui em pequena quantidade, não vai configurar, mas isso aí eu vou deixar para trabalhar em um bloco mais lá para frente. Bora dando seguimento aqui, uma questãozinha. Consideram-se
consideram-se drogas as substâncias capazes de causar o quê? Dependência, assim, exclusivamente especificadas em lei ou mesmo em listas editadas por quem? Pelo Poder Executivo da União. Aí você marcaria certo ou errado? Você marcaria certo porque a gente já viu isso aqui anteriormente. Então, gabarito da questão, certinho, tranquilidade total. Passamos adiante para mais uma questão. Ele traz o seguinte: Marcos é membro da religião que faz uso, em contexto ritualístico religioso, de quê? De bebida conhecida como ayahuasca, com propriedades o quê? Psicotrópicas, extraídas a partir de plantas amazônicas, arbustos, esse nome que eu não sei, cipó e mariri, beleza? Então agora ele fala o seguinte: Marcos realiza o cultivo, olha o verbo, realiza o cultivo de tais plantas e prepara a referida bebida em terreno de sua propriedade para apenas, olha ele restringindo, para apenas seu uso posterior e dos membros de sua comunidade religiosa nas cerimônias de culto. Ou seja, o indivíduo ele faz o cultivo e ele prepara para fazer o uso lá como é que ele fala aqui, nos cultos religiosos, né? Nos rituais religiosos aqui da religião dele, junto com seus colegas ali da religião. Então, bora responder a questão. Com base no exposto na lei de drogas, o plantio, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais podem extrair substâncias psicotrópicas são... Isso aqui, pessoal, vai ser proibido ou vai ser permitido, pelo que a gente viu anteriormente? É permitido. Se você sabe que é permitido, bora procurar aqui a questão certa. A letra A fala que é proibido, então a gente já sabe que está errado, porque não é proibido. A letra B fala que é permitido para consumo próprio do cultivador, independente se a finalidade recreativa é recreativa ou ritualística, não constituindo atualmente conduta tipificada como crime. Isso aqui a gente vai dizer que é errado, por quê? Porque não é permitido o uso dessa substância de forma recreativa. Só é permitido o uso dessa substância de forma o quê? Ritualística ali no culto religioso, beleza? Letra C. É permitido tanto para o uso de Marcos, em contexto estritamente ritualístico religioso, como para seu compartilhamento com os demais membros da mesma religião, em contexto ritual. Ou seja, ele está dizendo que ele vai usar com os colegas, com os amigos, mas é ali no culto do ritual deles. Então, sim, ele não poderia fazer e usar com os amigos em outra situação, por exemplo, como a alternativa B falou, de forma recreativa. Então, aqui a gente já tem o nosso gabarito, que seria a alternativa de letra C. Vamos falar aqui da D e da E. Ele fala que também é permitido, só que ele fala, ó, apenas para o uso próprio de Marcos, em contexto estritamente ritualístico religioso, mas configura o crime a conduta de seu compartilhamento dessa bebida com outros membros da mesma religião em contexto ritual? Não, porque em contexto ritual ele vai poder usar sim em conjunto ali com os outros membros da religião. E a letra E está errada porque ele diz que é permitido desde que Marcos obtenha prévia licença do estado em que está situado seu imóvel para confecção dessa bebida para uso estritamente ritualístico e religioso. Não necessariamente precisa dessa autorização prévia aqui, né? Dessa licença prévia, não tem nada a ver. Precisa-se sim de uma autorização que a portaria em que trouxe especificamente essa bebida já autorizou. Então, não precisa dessa licença prévia da propriedade dele, não tem nada a ver, tá ok? Então, passamos adiante, pessoal. Agora a gente vai falar sobre a finalidade do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é justamente aquilo que eu falei, que esse sistema é responsável por quê? Por coordenar, por integrar, por fazer com que todos os entes federativos ali funcionem em conjunto para proporcionar o quê? Prevenção e reinserção social daquele dependente, daqueles usuários de droga, beleza? Então, bora ver aqui, ó. Qual seria a finalidade do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas? Ele traz, o artigo 3º diz que tem a finalidade de quê? Daquilo que eu já falei para vocês, de articular, de integrar, organizar e coordenar as atividades que estão relacionadas com quem? Com a prevenção do uso indevido e a atenção principalmente o quê? A reinserção social de usuários e dependentes. O segundo inciso, ele fala sobre a repressão da produção não autorizada do tráfico. Porém,
percebe-se aqui que o que é importante para o Sistema Nacional Antidrogas, primeiramente, é tratar da prevenção, é tratar para que o crime não venha a acontecer, não venha a ocorrer, beleza? Beleza, aconteceu, vai tratar dali da reinserção social do indivíduo, tratou o indivíduo, reinserção social, para que ele não volte a delinquir, para que ele não volte a praticar, ou para que ele não caia ali na tentação novamente, beleza? Se nada disso funcionar, aí vai tratar sobre repressão, beleza? Que é quando a gente fala dos crimes propriamente ditos, tipificados nessa lei de drogas, beleza? Então, fora isso, pessoal, é importante vocês se atentarem aos princípios e objetivos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Porque quando a banca é muito sacana, ela sempre vai trocar os princípios com os objetivos. Aí você está estudando aí, você vai ver que os princípios, ele é iniciado ali por substantivo. Já os objetivos, ele é iniciado ali por verbo, geralmente no infinitivo. Mas, o que é que acontece? Quando a banca ela é mais sacana ainda, ela transforma o verbo ali do objetivo em um substantivo, ou seja, troca ali a palavra como se fosse um substantivo para induzir o aluno ao erro. Mas eu vou passar alguns bizus aqui para vocês não caiam nessas pegadinhas, beleza? Então, passando adiante aí, falando sobre os princípios e os objetivos eu trouxe primeiro, porque eles são menos, ó. Se vocês observarem aqui, tem 4 objetivos, princípios tem bem mais. Então, qual é a ideia dos objetivos? Ele trata aqui, ó, contribuir para a inclusão social do cidadão, visando tornar menos vulnerável e assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados. Então, é muito mais fácil você entender aqui o que é que os objetivos traz para você, porque quando cair uma questão tentando confundir princípio com objetivo, você tem a ideia do objetivo, você não vai ter problema quanto a isso. Então, você vai ver que é um dos objetivos, o quê? Contribuir para a inclusão, para tornar a pessoa menos vulnerável. Se torna a pessoa menos vulnerável, obviamente, o que vai acontecer é que menos delitos vão acontecer, menos pessoas vão se tornar dependentes, vão se tornar usuários, beleza? Dando sequência, promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas. Isso aqui é muito importante, tá ok? Porque isso aqui também tem que ser tratado, pessoal, desde a base ali, desde escolas, propondo projetos ali da escola para mostrar o que é que o efeito da droga faz, o que uma droga faz com a família, destrói uma família, ou seja, proporcionar conhecimento do potencial lesivo que a droga tem para a população, beleza? Então, promover a construção e o conhecimento aí, também através de propagandas, programas sociais, envolvendo ali a população, beleza? Terceiro item, ele fala sobre promover integração entre as políticas de prevenção e uso indevido, atenção à reinserção social e de usuários e dependentes de droga. Pessoal, se liga aqui, o bizu importante desse inciso terceiro é que ele fala aqui, ó, que vai envolver quem? Vai envolver Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Então, você já vai gravar o bizu aí, que quando se falar de Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e Municípios, ele vai estar tratando objetivamente dos objetivos. Então, falou de Executivo, falou de União, Estado, DF, Municípios, vai estar falando de objetivos. Porém, se ele falar de poderes, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, você já vai ver que é de outro ramo. Tá ok? Falou de União, Estado, DF, Municípios, objetivos. Falou de Poder Legislativo, falou de Poder Judiciário, falou de, por exemplo, Ministério Público. Não é nada a ver aqui com os objetivos, vai estar lá no ramo dos princípios, beleza? O último inciso aqui, ele fala assegurar as condições para coordenação, integração, articulações das atividades. Então, o que é que você vai gravar aqui dos objetivos? O que é que você vai gravar aqui dos objetivos? Primeiramente, e os objetivos, ele fala de construção e socialização do conhecimento sobre drogas. Segundo, que ele fala sobre União, Estado, DF e Municípios.
E terceiro, que ele fala sobre a função precípua do Sistema Nacional Antidrogas, que no caso é o SISNAD, que é o quê? Coordenar, integrar, articular. Beleza? Falou isso, você está dentro dos objetivos. Agora, bora ver aqui os princípios. Os princípios, ele vai tratar o quê? De direitos, ele vai tratar o quê? De diversidades, ou seja, você não pode tratar a pessoa por ser diferente de uma etnia diferente, por exemplo, tá? De ser de uma nacionalidade diferente. Tá aqui, ó, as populações existentes, elas não podem ser tratadas com diversidade. Tá, ok? Tem que ter o quê? Tem que ter respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes. E dentro de uma mesma população nacional, você vai ver que tem a alta elite e você vai ver que tem as populações mais carentes. E mesmo assim, você não pode tratar essas pessoas com desigualdade, com diversidade, porque isso propicia o quê? Propicia a pessoa se sentir vulnerável, propicia a pessoa se sentir insuficiente e buscar alternativas como drogas, como tráfico de drogas para sustentar a família, para sustentar o vício, beleza? Roubar para sustentar o vício ali do dependente, praticar furto, beleza? Então, um dos princípios é o quê? É o respeito à diversidade, é o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, beleza? Promoção de valores éticos culturais. Então, já de início aqui você já tem uma ideia diferente. Porque os princípios ele vai tratar de direitos, os princípios ele vai tratar de respeito, os princípios vai tratar de valores éticos, culturais, beleza? Então já é uma outra perspectiva. Outro bizu, quando falar de algo que é nacional, falando de estratégias nacionais, é princípio. Falou de sociedade, ó, falou de Estado e sociedade em conjunto, tá falando de princípios aqui, ó. A promoção da responsabilidade, o quê? Compartilhada entre Estado e sociedade, reconhecendo a importância da participação social. Lá nos objetivos, a gente não viu nada falando sobre essa participação de Estado e sociedade. Embora implicitamente tenha, expressamente não tem. Então, se falou de parceria entre Estado e sociedade, expressamente, como a gente viu aqui, vai estar falando dos princípios. Ó, se falou de estratégias do SISNAD, está falando de quê? De princípios, está aqui, ó, a promoção de consensos nacionais de ampla participação social para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do SISNAD. Então, falou de direitos fundamentais, falou de respeito às populações, à diversidade de populações, falou de valores éticos, culturais, tudo isso vai estar falando de princípios. Falou de estratégias do SISNAD, princípios. Beleza? Tranquilidade, parceria entre Estado e setor privado ou Estado e sociedade. Vai estar falando de princípios. Beleza? Reconhecimento da intersetorialidade. Opa, palavra-chave que também não é falado lá nos objetivos. Beleza? Então, o bizu é o que? É você pegar essas palavras-chave, porque se a banca quiser brincar com você, você não vai ter dificuldade. Passando adiante, a gente vai ver aqui novamente falando de quê? De estratégias nacionais e internacionais, de prevenção do uso indevido e o quê? Reinserção social. O que a gente mais vai ouvir falar nessa primeira parte é de prevenção e reinserção social. Então, falou disso, é princípio. Também a articulação de quem? Ó? Ministério Público, Poder Legislativo, Poder Judiciário, visando cooperação mútua. Novamente, lá nos objetivos ele fala de quê? Fala poder executivo, ele fala de União, Estado, DF e municípios. Aqui ele vai falar dos poderes, propriamente dito, envolvendo a função essencial da justiça, que é o Ministério Público. Ele fala do Ministério Público, fala do Poder Legislativo e fala do Poder Judiciário. E nada que ele falou do Poder Executivo, tá ok? Fica aí essas dicas para que vocês possam facilitar e conduzir aí os estudos de vocês da melhor forma, tá ok? Quando estiverem estudando aí sozinhos, façam a leitura atenta para que se cair na prova você consiga tapar a pane. Bora lá responder uma questão sobre isso. Então, considerando os princípios do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, analise a afirmativa a seguir. Ele fala no primeiro item.
a promoção, a integração entre políticas de prevenção e uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas e a repressão à produção não autorizada e o tráfico ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos de poder executivo, União, Distrito Federal, estados e municípios. Isso aqui vai configurar o quê? Isso aqui. Só pelo bizu que a gente tem. Ele falou de União, de Estado, de DF, município. Isso aqui é considerado o quê? Isso aqui é considerado, pessoal, um objetivo. Objetivo. Beleza. Promoção de valores éticos, culturais, cidadania. Opa, a gente viu que isso aqui, ó, falou de direitos, de promoção de valores éticos, culturais, cidadania. Isso aqui é o quê? Isso aqui é princípio. Beleza? Princípio. Respeito a direitos fundamentais. Opa, falou de direitos, ele está falando de quê? Princípios. Beleza? Respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes. Isso aqui ele está falando de quê? Princípio também. Então, fica aí o bizuzinho para que você não erre questões sobre isso. Então, bora ver o que é que ele perguntou. Considerando a lei, ele pergunta o que é princípio. Opa, vamos voltar aqui. É princípio o item 1, o item 3 e o item 4. Porque o primeiro item falou sobre quem? Executivo aqui da União, Estado, DF, municípios. Então, passando adiante, vamos responder aqui que está certo o que se afirma na letra E. Vai estar certo aí o item 2, 3 e 4. Beleza, pessoal? Sobre a gestão de informação que a gente vai ter agora. Gestão de informação, pessoal, é o seguinte. Volta aqui para mim. A gestão de informação é para que os órgãos públicos eles saibam se o número de dependentes está aumentando, se o número de usuários está aumentando, porque dependente é aquele cara que já está numa situação avançada de usuário, tá ok? Então, a gestão de informação que é trazida nos artigos 16 e 17 é justamente para saber essas informações, para saber quantos atendimentos estão sendo feitos dessas pessoas, quantos atendimentos dessas pessoas estão evoluindo a óbito, para que o poder público possa analisar se as ações de prevenção estão sendo feitas de uma forma efetiva, porque se não tiver, tem que ser revisto novamente, refazer os planos, refazer as estratégias, integrar os órgãos para juntos poderem diminuir o número de incidência de usuários e dependentes, tá ok? Então, bora ver aqui, ó. O artigo 16, ele traz que as instituições com atuação nas áreas de saúde e assistência social que atendem usuários ou dependentes de droga devem comunicar ao órgão competente do respectivo sistema municipal de saúde o que? Os casos atendidos e os óbitos ocorridos, preservando a identidade das pessoas conforme orientação emanadas da União. Ou seja, não é necessário divulgar quem foi que morreu, mas é necessário saber o quantitativo de pessoas que evoluíram a óbito, por exemplo, para que possa ser feito todos os dados estatísticos e os estudos e aí analisar se está sendo efetivo ou não, se está tendo um avanço com as prevenções, com os métodos de reinserção social ou não, ou se precisam ser revistos e modificados. O artigo 17, ele trata sobre justamente os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas e integração dos sistemas de informação do Poder Executivo, ou seja, é transformar as informações em dados estatísticos para ver a situação se está positiva, sendo as prevenções positivas, ou se não está sendo eficiente as atuações ali do Estado, da sociedade e do setor privado em conjunto com o Estado propriamente dito. Beleza, pessoal? Então, nesse primeiro bloco, tratamos sobre essas partes gerais aí da lei de drogas e até a próxima aí. Fica junto com nós aí que vamos dar prosseguimento na lei de drogas.